Olá, tudo bem? Então, antes da gente partir aqui para conhecer o Blade, que é o Template Engine do Laravel, e prosseguir no pensamento aqui do curso, eu quero te mostrar como você pode criar factories e trabalhar a geração dos dados em cima dessas factories via seeds com relacionamentos. Uma vez que a gente mapeou os 3 relacionamentos conhecidos ali da base de dados, tanto na base quanto nos models, eu acredito que fica bem legal a gente conhecer também como você poderia criar dados relacionados usando factories e executar isso na base via os seeds. A gente tem aqui 3 factories já: Category, Event e User Factory. A gente precisa criar mais 2 factories para poder fazer esse save da relação corretamente, que são quais? Uma factory para o profile e uma factory para a foto. Então, vamos gerar logo isso aqui nessa aula, aqui no terminal, PHP Artisan make factory. Vou gerar aqui foto factory. Seta para cima aqui, vou gerar o meu profile factory. Tá bom? Então, gerados aqui, vamos aqui para o projeto, vou abrir aqui esses dois. E aí aqui na definição do Photo Factory é o mais tranquilo, porque só tem uma coluna de fato a ser preenchida por nós. Então, pelo Faker, eu vou pegar aqui o link de uma imagem fake através do método ImageURL, tá? Basicamente aqui por padrão ele vai trazer um link de uma imagem, né? O link em si, com uma imagem do tamanho na largura de 640 pixels e altura de 480, como a gente vê aqui no nosso IntelliSense aqui na documentação, tá? Aqui abaixo. Então, basicamente isso para a definição aqui da nossa Photo Factory. O Profile Factory a gente tem 3 colunas ali para a gente preencher, que é o About, Phone e o nosso Social Networks. Aqui eu vou colocar um valor fixo mesmo, tá? Vou chamar aqui Facebook, Twitter, Instagram e etc. No phone eu posso pegar aqui também do fake um phone number. Aqui, e no about eu vou usar só um parágrafo mesmo, então parágrafo, e é isso, certo? Então essas 3 colunas, e aí por que eu estou criando mais uma vez essas duas factories? Como a gente vai criar factories agora, não somente como a gente viu executar no passado, mas com o plus de ter relação, eu preciso ter as factories que vão representar a relação necessária aqui pra gente. Então, por exemplo, eu posso criar um usuário fake com um perfil já no momento da geração, e para isso eu precisaria da Factory Profile, que é o que a gente fez aqui. O mesmo pensamento para a foto, e a categoria também seria o mesmo pensamento, mas como a gente já tinha criado anteriormente a Factory de categoria, eu não precisei gerar novamente agora, tá bom? Então é isso, a gente vai agora entender mais essas nuances de factories com a geração não somente de dados singulares, mas de dados relacionados por meio das factories, tá certo? Então na próxima aula eu venho para te mostrar algumas nuances no próprio Tinker, já para a gente testar essas factories com relacionamento, depois a gente só passa isso para dentro de um seed, tá bom? Porque basicamente a gente não vai precisar de mais seeds do que a gente tem aqui, como eventos e users, tá? Então é isso, sucesso, vamos para a próxima aula, até mais. Olá, tudo bem? Então vamos fazer alguns testes aqui para a gente entender as nuances aqui das relações via factories, no caso gerar dados relacionados por meio de factories. E para a gente testar isso a gente vai usar aqui o Tinker, acho que fica bem legal para a gente poder visualizar as coisas. Então eu vou entrar aqui nele, tá? PHP Artisan Tinker, tá bom? E aqui no caso a gente, por exemplo, deixa eu só te mostrar aqui para a gente relembrar. Se eu vier aqui no seed de eventos, você vai lembrar lá que a gente tem aqui, por meio do model, a gente tem um método factory que vem da trait hasFactory, e eu consigo fazer aqui a geração, por exemplo, de 30 eventos e já criar isso na base, tá bom? Então esse create aqui já insere esses dados na base pra gente. A gente também tem a possibilidade de criar somente os models já com as informações fakes, sem necessariamente criar isso na base. Por exemplo, posso copiar isso aqui, para agilizar aqui, vou colar aqui no terminal.
dentro do Tinker. E ao invés de fazer, por exemplo, um create, eu posso fazer um make. Tá? E aí aqui, ó, só para facilitar, a gente vai ter uma collection com vários models, tá bom? Populados com os dados fakes pra gente, ó. Certo? Então isso facilita muito a gente poder criar, por exemplo, muitos dados relacionados, certo? Se você precisar fazer isso e ter somente o model populado e não necessariamente já executar isso na base, tá? Então você tem um método make que fabrica para você esse model populado com os dados fakes, tudo bem? Então outro ponto aqui, por exemplo, que a gente pode fazer, deixa eu já acertar aqui o namespace, como a gente fez anteriormente, para app models, beleza? E aí se eu quiser, por exemplo, fazer... eu quero gerar apenas um model foto. Nesse caso, eu não passaria um valor aqui em factory, tá? Anteriormente, aqui acima, a gente teve uma collection, tá? Se eu vier até aqui, até em cima aqui, bastante models aqui populados, 30 especificamente, né? Ó, por eu ter escolhido 30 aqui, ele retorna isso pra gente dentro de uma collection. Então nada melhor, né? Porque a gente precisa de fato da collection para poder inserir. Se você quiser apenas um model, e aí aqui eu já estou exemplificando pela factory do photo, poderia ser qualquer factory, eu não passo nenhum valor aqui, tá? No método factory e já faço um make. E aí aqui no caso você vai ter o model no ponto para você inserir, tudo bem? Então, se você precisar de um model populado com dados fakes, você tem esse make ao invés do create, que já executaria essa informação na base. Só que aqui nesse caso a gente tem pontos mais interessantes ainda para o caso da geração com os relacionamentos. Então, eu posso, por exemplo, chamar aqui uma factory, tá? Na verdade, nem preciso passar um aqui. E eu posso indicar nesse momento de criar esse evento fake por meio da factory que ela tem um dado relacionado que eu quero que seja criado nesse momento. Então, para isso, você vai ter o método has. Esse método has, ele recebe também uma factory. Eu já vou te mostrar nuances desse has aqui também. Então, vamos supor que eu quero criar 3 fotos aqui, junto com a criação desse evento. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou executando aqui o método factory. Nesse caso, como eu não passei valor, ele vai criar um evento apenas. E, por meio do método has, eu estou indicando para ele que eu quero que esse evento fake seja criado com 3 fotos. E isso sendo indicado pela própria factory do model photo. Tá? E aí, se eu executar isso aqui, você vai perceber que foi criado aqui pra gente o nosso evento. E aí eu vou abrir aqui o meu Sequel Pro só para te mostrar mais facilmente aqui, tá bom? Tá? Então, fotos aqui, a gente tem aqui não precisei nem procurar muito, né? Como a gente fez ali a definição do image URL pela factory, já está aqui, ó, as 3 fotos criadas para o evento 45. Então, se eu vier aqui em Events, o evento 45 está aqui. Então, tudo certinho, tá certo? Então, voltando novamente aqui. Quando você precisar criar dado do ponto de vista de quem é dono dos dados, ou seja, o has1 ou hasMany, você vai ter esse método has. Então, do ponto de vista aqui do evento, eu tenho o has, indico a factory do model que está associado com esse evento para essa ligação, que no caso é o model photo, chamei a factory, e aí chamo o create no final para criar não somente o evento fake, mas também o evento fake, nesse caso com 3 fotos. Esse has, ele indica o lado que é dono, ou seja, o lado que tem um ou que tem muitos. Então poderia ser usado para qualquer relacionamento desse pensamento. Inclusive você pode também usar para muitos, tá? Então, bem simples, eu já poderia copiar isso aqui e jogar lá no Event Stable Seeders e já ter tudo no ponto ali pra gente, a partir da execução de um seed, tá certo? Então, se você quiser criar, por exemplo,
3 eventos e cada evento ter 3 fotos, tá? Só passar aqui o valor 3 no factory, ou tem um método count também que funciona basicamente como o indicativo de quantos dados fakes você quer criar também, tá? Só que no caso você chamaria o count depois do factory, tá? O factory está acionando todo esse pensamento de gerar os dados fakes com base na definição da factory. Então, se eu vier aqui na base, a gente criou 3 eventos, então eu devo ter evento até o ID 48, tá? E eu tenho que ter 9 fotos extras, 3 para cada um dos eventos criados, tá? Então você vê a facilidade aqui que é isso. Então, existe mais uma nuance desse pensamento, que é o seguinte, eu vou limpar minha tela aqui, vou pegar a seta para cima para você ver. Então, eu chamei a factory, disse que eu queria 3 eventos fakes, disse que cada um desses eventos tem 3 fotos via relacionamento. Por baixo dos panos, o Laravel identifica todo o mapeamento do relacionamento, chama o método correto, faz a inserção com os IDs, inserindo isso corretamente para a gente. E aí, isso aqui pode ser simplificado para isso aqui. Neste caso aqui eu coloco fotos, tá bom? E aí aqui eu faço a passagem de quantas eu quero. No caso eu tinha colocado 3 ali, tá? Então se eu der um Enter, ó, executou tudo normal pra gente. No caso eu acabei criando mais três eventos, mas sem problema. A gente tem que voltar aqui e ter mais fotos, tá? Então 3 fotos para o evento de 49, 50 e 51. Então você percebeu que o Laravel conseguiu entender, e aí isso é bem interessante, ó, os eventos estão aqui. Voltando lá para o Tinker, isso é bem interessante até para a gente poder resumir a escrita, tá? Então você pode usar esse método mágico, resPhotos, e por baixo dos panos o Laravel vai identificar o relacionamento corretamente. Ou você pode fazer o res e passar a factory dentro do método, como eu fiz, deixa eu pegar aqui, como eu fiz aqui acima. Tudo bem? Então você tem essas possibilidades, o Laravel sempre tem um foco em facilitar as coisas para você, nesse pensamento, tá bom? Então, basicamente isso, tem mais coisas para a gente ver, certo? Aqui no caso, só voltando um pouco aqui nessa escrita, a gente colocou fotos no plural para facilitar o encontrar do Laravel do método de ligação corretamente, tá certo? Então, fotos é o nome do método fotos que representa o relacionamento lá no nosso model. Então, só atente a isso, tá bom? Eu vou falar mais dessa nuance na próxima aula, tá certo? Mas aqui o grande ponto é esse, é você ver a facilidade que a gente tem por meio das factories de também criar dados relacionados. E o melhor ainda, ter métodos que facilitam a escrita e a intuitividade de escrever essas factories com relacionamentos e usando dados fakes. Tá bom? Então vamos para a próxima aula para a gente entender mais nuances de relacionamentos e factories e dados fakes aqui pra gente. Vamos lá, até mais. Olá, tudo bem? Então vamos trabalhar aqui a relação de usuário e perfil via geração disso pelas factories, tá? Lembrando que aqui eu estou ainda na mesma seção, então estou com o namespace dentro da pasta models e normalmente posso gerar aqui, vamos supor, um usuário. Posso chamar o método res também, chamar aqui ó, profile factory, tá bom? E fazer um create disso na base. Tá bom? Então, o usuário aqui de ID 52. Se a gente vier aqui na nossa base, vou atualizar aqui. Ó, o usuário está aqui. Se eu for aqui em Profiles, a gente tem o perfil criado aqui desse usuário, tá? Então, com os dados fakes, tudo certinho, como a gente especificou na definição do Profile Factory e recebendo corretamente o ID gerado aqui pra gente, tá bom? Então, nesse caso aqui, como o usuário ele pode ter apenas um perfil, eu poderia tranquilamente chegar aqui e gerar 3 usuários, ou 4 ou 5, quantos eu quisesse, sem necessariamente mudar a quantidade de perfis aqui, tá bom? Aqui nesse caso não quebrou por conta dos 3 usuários, mas quebrou por conta do tamanho aqui que o faker gerou para o phone, tá? Deixa eu só voltar aqui. Aqui em Profile a gente colocou o tamanho 15, né? Então vamos só para a gente não ter esse tipo de quebra.
Tá, eu vou mudar isso aqui. Esse phone number, só para reforçar, ele pega um formato americano, tá bom? Então, só para a gente não ter problemas, vou mudar isso aqui para um handle number. Vou colocar aqui o tamanho total de 15, tá certo? Pra gente não ter problemas quanto a esse tamanho e ficar tendo esses erros aqui na tela pra gente. Então vamos voltar aqui. Vou executar o mesmo trecho de código, tá certo? Então ele criou os 3 usuários e cada um com um perfil, tá? Então foi do 56 aqui até o 58. E aí se a gente vier aqui na tabela Profiles, né? Bom, ele gerou aqui pra gente os 3 corretamente. Na verdade aqui, por mais que eu tenha mudado aqui para o handle number, a seção do Tinker ainda não pegou essa modificação da nossa definição, tá bom? Mas aí nesse caso passou porque a geração dos valores fakes aqui não quebrou o tamanho da coluna phone, tá? Então você ainda percebe que tem uma certa formatação aqui nos números, tá bom? Mas sem problema. A partir de agora, quando a gente chegar numa nova seção do Tinker ou jogar isso aqui para as factories, ele vai pegar um número randômico do tamanho 15 no máximo, para não ter nenhum tipo de problema em quebrar ali o tamanho da coluna, tá bom? Mas por enquanto ainda bem que ele passou sem problema algum. E aí você percebe que eu consegui gerar os 3 dados com relação, ou seja, 3 usuários e cada usuário com seu perfil. Então você consegue usar dessa maneira, tá? Como não muda muito do que a gente viu anteriormente. E para esse caso, para a gente poder ter o uso de um método mágico, a gente poderia chamar tranquilamente aqui o RESTProfile, sempre respeitando o nome do método de ligação, tá? No caso anterior foi fotos, porque o método é fotos, aqui é profile, porque o método que representa a ligação dentro do user, tendo um perfil, é o método profile, tá bom? E aí eu consigo gerar, acabei deixando os 3 aqui, então eu consigo gerar 3 usuários, ou 1 ou 2, quantos eu quiser, e o melhor de tudo, esses usuários com os seus dados de ligação de relação, tá bom? Então a gente vê aqui mais uma vez a ideia do Laravel em trazer essa produtividade até nessa geração que a gente já conhecia, e o melhor ainda, usando relacionamentos. Então a gente trabalhou aqui o pensamento anteriormente na aula passada de evento e fotos. Então evento tem muitas fotos, a gente gerou isso via Factory. A gente trabalhou agora aqui o usuário e o seu perfil, isso via Factory, usando relacionamento. E aí agora é só a gente pegar isso e jogar para dentro dos seeds, para poder executar tranquilamente lá dentro, tá bom? Então, vamos para a próxima aula só para a gente entender o pensamento de como que eu faria para gerar, por exemplo, um perfil e ter um usuário já associado a isso, ou uma foto e ter um evento associado, que basicamente vai ser o mesmo pensamento, tá? A gente vai fazer isso na próxima aula, vamos lá. Olá, tudo bem? Então agora vamos gerar os dados a partir do lado que pertence a, tá? Então como a gente consegue, por exemplo, criar um perfil fake e no momento de criar, dizer que ele pertence a um usuário X. E aí criar esse usuário nesse momento também fake. Antes da gente partir ali para o terminal, eu quero só melhorar aqui esse handle number para a gente usar um método aqui também de geração de dado fake chamado numerify. E aqui eu consigo passar uma string com uma formatação, o que fica bem interessante para a gente, que é o seguinte. Eu vou passar aqui a formatação como se a gente tivesse um celular, tá? Então, coloquei aqui o DDD entre parênteses, um espaço, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 98888-8888. Opa. Tá bom? E aí ele vai criar um número randômico com essa formatação aqui pra gente. E aí a formatação se encaixa perfeitamente com o número aqui brasileiro, tá? Bate aqui com uma formatação que a gente já conhece para números de telefone brasileiro, celular e etc. Então, feita essa melhoria usando o método numerify, passando essa máscara, vamos aqui rapidamente no terminal. Vou iniciar uma nova sessão para a gente pegar isso atualizado. Vamos setar o namespace aqui para facilitar, né? Então, app. Nem preciso colocar essa contrabarra na frente. Models. E aí só para a gente testar, por exemplo, eu vou chamar Profile Factory
make. E aí você percebe que a gente tem certinho um número randômico, mas respeitando aquela formatação. Tá bom? Perfeito pra gente aqui. Ficou melhor ainda pro momento. Então, vou limpar aqui minha tela. Vou pegar a seta para cima para pegar o mesmo trecho aqui, mas aí eu vou apagar até o factory aqui. E aí a gente pode gerar esse perfil, dizer que ele pertence a um usuário com o método for. Eu posso chamar o user factory aqui e fazer um create. Tá bom? E aí ele criou, ó, se você perceber, ele criou o perfil, associou isso para o usuário de ID 62. E aí se a gente vier aqui em users, esse usuário vai estar criado aqui para a gente, consequentemente o seu perfil que a gente acabou de ver ali no terminal. Então, se você precisar manipular e gerar dados para o lado da relação que pertence a, você vai usar esse método for. Você pode simplificar isso também da seguinte forma, ó. Posso apagar isso aqui e fazer um for user. Se fosse lá para o evento, seria um for event. Se eu tivesse a partir de fotos, tá? É o mesmo pensamento. E aí, posso criar isso aqui tranquilamente. Tudo vai ser criado, tá bom? Então, pro lado que tem muitos, que tem um, e até mesmo para a relação muitos para muitos, você tem um método has. Você pode usar o método mágico que resume isso para você usando has e o nome do método de ligação, no caso, entre evento e fotos seria has fotos, entre usuário e perfil seria has profile, entre evento e categoria seria has categories e assim por diante. E para o lado que pertence a, você tem o método for, e aí se você quiser usar um método mágico para agilizar a escrita, for e user. Se fosse o pensamento de fotos e evento, for, event e assim por diante, tá bom? Então, dadas essas ressalvas, a gente vai pegar isso, transportar para dentro ali dos nossos seeds que a gente tem no momento para poder executar isso mais facilmente de uma vez só, tá bom? Então, vamos lá para a próxima aula para a gente fazer esse incremento e já concluir esse módulo aqui, tendo mais esses know-hows aqui sobre factories trabalhando com relacionamentos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a próxima aula. Até mais. Olá, tudo bem? Então vamos transportar o que a gente conheceu aqui para dentro ali do pensamento dos seeds, tá bom? Então vou sair aqui da minha seção do Tinker, vou limpar minha tela. Vamos aqui para o projeto. Vamos fechar tudo aqui. Vou abrir aqui os dois seeds que a gente tem, o de usuário e de eventos, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou primeiramente aqui em user, eu vou criar esses 50 usuários e vou aproveitar aqui. Deixa eu importar aqui esse model user para ficar mais claro aqui a manipulação para gente. Vou criar um perfil para cada um desses usuários, tá bom? Então, chamar aqui o método hasProfile, tá? Como a gente já conhece aqui. E aí, para esse caso do usuário, para o momento, é o que a gente precisa. Aqui para o evento, a gente pode também importar isso acima, vou recortar daqui. Eu poderia fazer aqui um Alt N e substituir isso aqui por um import, tá? Ele importa automaticamente para a gente acima, tá bom? E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou gerar os 30 eventos. Para cada um dos eventos eu vou gerar aqui, colocar aqui 4 fotos e vou gerar também categorias, tá? Então, categories, vou gerar 3 categorias para cada evento, tá bom? Então é isso, tá? Você pode fazer dessa forma, eu poderia executar isso lá no Tinker para você ver também, mas aqui a gente já vai executar no seed, não tem nenhum problema. Então, recapitulando do evento, eu vou criar aqui 30 eventos fakes. Nessa criação, já vou associar para ele e criar também 4 fotos fakes. E também já vou criar 3 categorias para cada um dos 30 eventos. E nesse criar, eu não somente crio a categoria, mas já tenho dados associados na tabela pivô ou intermediária, tá bom? Então, bem interessante aqui para a gente. E aí, eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou executar aqui um
Migrate Fresh. Beleza, zerei tudo da base. Executou as migrations novamente. Vamos limpar aqui. E aí eu vou fazer agora o uso dos seeds. Então, pega p-artisan-db seed. Seeds executados corretamente. Vamos lá na base para a gente verificar. Então, eu tenho que ter aqui 30 eventos, certinho. Para cada evento, eu criei uma categoria. Tá bom? Então, eu criei 3 categorias, então a gente tem 90 categorias aqui. E aí, em categoria event, já vai estar tudo associado, tá bom? E aí, em perfil, eu também vou ter os perfis aqui para a quantidade de usuários que a gente criou. Consequentemente, os usuários da mesma quantidade, porque foi 1 para 1, né? E fotos, mesmo pensamento. Aqui em fotos eu criei 4, né? 4 fotos para cada evento. E aí está aqui certinho para a gente, tá? Com os dados totalmente populados. E aí, por exemplo, quando a gente fosse num futuro baixar o projeto, executar tudo, eu teria a uma mão, por exemplo. Fazer aqui um migrate refresh. Você lembra aí da diferença do fresh por refresh, né? Então, para esse momento, tanto faz aqui. E aí, eu já poderia fazer um seed ou no migrate fazer um seed também. Tá bom? Como aqui a gente está regerando tudo, eu posso regerar tudo e já executar os seeds corretamente. À medida que eu for desenvolvendo, posso ir executando isso e eu já tenho diversos dados e esses dados associados aqui corretamente via factories, dando um boost, né, um incremento mais ainda ao nosso trabalho e ao nosso desenvolvimento, tá? Uma produtividade bem interessante. Então é isso, espero que tenha ficado claro, espero que todos os exemplos aqui tenham te agregado muito valor. Agora vamos continuando para o próximo módulo, falar sobre o Blade e a camada de view dentro do Laravel. Então vamos lá, sucesso e até o próximo módulo, até mais.